Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Este é o nosso primeiro vídeo do módulo do Sistema Operacional Microsoft Windows, que é assunto bastante cobrado em várias provas. Nós vamos conhecer o Windows aqui nesse vídeo, especialmente alguns detalhes iniciais sobre o Windows, algumas coisas que são bem teóricas, mas que são necessárias, é com certeza necessário saber o seguinte. Vamos lá, nós vamos conhecer agora conceitos iniciais e características do sistema operacional Windows, como por exemplo, como é que o Windows entende, como é que ele interpreta a unidade de disco, as pastas e os arquivos. Está presente no nosso conteúdo agora desse primeiro vídeo, ok? É um vídeo pequeno, é um vídeo que vai trazer algumas coisas que talvez você já conheça e outras que eu tenho certeza absoluta que você ainda não ouviu, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui nas principais características do sistema operacional Windows. O que é o Windows? O Microsoft Windows é um sistema operacional desenvolvido pela empresa Microsoft. Então a função do Windows é controlar o seu computador, fazer o seu computador funcionar, como nós vimos no conceito desse sistema operacional, certo? O Microsoft Windows é o sucessor do DOS. O primeiro sistema operacional da Microsoft foi o DOS e ele foi substituído em 1995 pelo Windows 95. Foi a primeira versão do Windows enquanto sistema operacional. Depois vieram o Windows 98, o Windows ME, o Windows XP, o mais famoso de todos provavelmente, o Windows Vista, o Windows 7, de todos historicamente talvez o melhor, o menos problemático. Depois o Windows 8, e o Windows 10. Tivemos também o Windows 8.1 e tivemos outros Windows, como o Windows NT, né, que são Windows criados para servidores. Mas o Windows é um sistema operacional e foi genericamente sempre conhecido como o sistema operacional de todos os computadores pessoais que a gente conhece, né? O Windows é um sistema operacional gráfico. Ele não usa uma interface shell, uma interface textual. Ele usa uma interface gráfica. Tudo que a gente faz no Windows é gráfico, através de cliques, através de botões, através de ícones e sempre com o controle do mouse, né? Mais fácil do que tela preta e letras brancas para digitar com conteúdo. É um sistema operacional multiusuário. O Windows permite ser usado por vários usuários em um único computador. Claro que não ao mesmo tempo, né? Você não vai estar dividindo, brigando com outra pessoa com um teclado, né? Mas o Windows é multiusuário sim, eu posso ter várias contas de usuário do mesmo computador. Pai, mãe, filho, sobrinho, irmão, né? Cachorro, papagaio, todo mundo tem uma conta com login e senha no Windows para permitir usá-lo. O Windows encontra-se, ou é fabricado hoje, é construído hoje em versões de 64 bits normalmente. Então o Windows 10, os Windows atuais, eles são feitos para computadores de 64 bits de palavra. É possível também encontrar versões de 32 bits para computadores um pouco mais antigos, mas isso não é comum. As versões 32 bits estão morrendo. O Windows 95, 98 eram todos 32 bits. Então eram sistemas operacionais criados para a tecnologia da época de computadores com palavra de 32 bits. O Windows utiliza uma técnica chamada multitarefa preemptiva. Multitarefa preemptiva. Em primeiro lugar, qual é a definição de multitarefa? Multitarefa significa que o Windows permite que vários aplicativos e utilitários rodem simultaneamente. Por exemplo, nesse momento você está assistindo a esse vídeo no seu navegador. O seu navegador está rodando, está abrindo. E você pode estar com outra janela aberta com um PDF, por exemplo, ou com o EV Player, o aplicativo que tem o material textual dessa aula. Então você pode estar com várias janelas abertas, vários programas abertos. Isso é chamado multitarefa. Muitas tarefas podem ser realizadas ao mesmo tempo. E preemptiva significa que esse ao mesmo tempo não é real. Porque a nossa CPU, você sabe, o cérebro do computador é muito rápido. Então, o que o Windows faz, a loucura que o Windows faz, é mais ou menos o trabalho de um guarda de trânsito no meio de um cruzamento na hora do rush em São Paulo. É um guarda de trânsito que fica, vem, agora para, vem, e você para. Agora vem você e para. Então, o Windows fica fazendo isso, ele fica lendo e executando instruções de cada aplicativo. O Windows ele decide quanto tempo cada aplicativo vai executar, quanto tempo cada aplicativo vai tomar conta do funcionamento do computador. Então o Windows faz isso rapidamente. Em outras palavras, na CPU, lá no cérebro do computador, não são dois programas rodando ao mesmo tempo. É cada vez o Windows pegando a instrução de um programa ou algumas instruções de um programa para tentar
aproveitar o tempo, para tentar dividir, fracionar o tempo de uso da CPU entre os vários programas abertos. Certo? Então, multitarefa preemptiva. O Windows determina quanto tempo cada aplicativo usa da CPU para criar para nós a ilusão de que aquelas duas janelas estão abertas e executando ao mesmo tempo. A gente vê o Word, o Excel e o navegador e um outro programa qualquer antivírus, todos eles rodando ao mesmo tempo, na nossa visão, no nosso tempo. No tempo da CPU, cada um pouquinho de cada vez. Certo? Antigamente existia a multitarefa cooperativa. Só que a multitarefa cooperativa era assim, o aplicativo dizia ao sistema operacional que liberou a CPU. Então, quando um aplicativo entrava em trabalho, ele ficava na CPU, tomava conta da CPU. E aí, quando o aplicativo dizia, tá bom, já chega, não preciso mais da CPU, aí o aplicativo cooperava e avisava ao sistema operacional, pode colocar outro aplicativo na vez. Então isso acontecia em alguns sistemas operacionais e se o aplicativo travasse, todo o sistema travava. Porque o aplicativo entrou em trabalho, o programa lá, o Excel, por exemplo, entrou em trabalho. Aí quando ele entrou em execução na CPU, ele travou, deu algum problema. Bom, ele não vai devolver a atenção ao Windows. E como ele não vai devolver a atenção ao Windows, ele trava, o Windows trava e todo o restante trava também. Então a multitarefa preemptiva é o sistema operacional que decide quanto tempo cada aplicativo vai usar da sua CPU, ok? Está descrito no material também, aí, escrito com detalhes para você, tudinho para você ler e se inteirar sobre esses termos, certo? Bom, quais os conceitos que a gente precisa saber sobre o Windows? Tem certas palavras que a gente precisa conhecer sobre o Windows. O conceito de unidade. Todo dispositivo auxiliar de armazenamento, seja ele disco rígido, pendrive, cartão de memória, todos eles são chamados no Windows de unidades de armazenamento ou unidade. Então, quando o Windows fala unidade, a gente já subentende que é unidade de armazenamento, unidade de disco, unidade de memória auxiliar. É uma unidade, ok? Capaz de armazenar informações permanentemente. Nós temos o conceito de pasta, que nós já vimos. O conceito de pasta é um compartimento lógico, é um espaço, uma espécie de gaveta que você usa para organizar informações. E nós também vimos o conceito de arquivo. Arquivo é todo bloco de informações que foi salvo. Todo bloco de informações que foi gravado permanentemente, ele se transforma em arquivo. Então, os arquivos são o centro nervoso do nosso sistema de informática. Tudo gira em torno dos arquivos. Por que existem unidades de armazenamento? Para armazenar arquivos. Por que existem pastas? Para organizar os arquivos. Então, o nosso foco é arquivo. Arquivos são as nossas informações. Todos esses três objetos, esses três tipos de objetos, tanto unidades, quanto pastas, quanto arquivos, precisam ter nome. A gente precisa nomeá-los. Se a gente não conseguir nomeá-los, como é que a gente pode identificá-los? Não é verdade? Então, tudo no Windows gira em torno de arquivos. Arquivos precisam ter nome quando são salvos, precisam ter nomes quando são criados. Pastas também precisam ter nomes quando são criadas. Unidades de armazenamento também precisam ter nome, senão elas não são identificadas, certo? Vamos ver agora as unidades de armazenamento. Unidades de armazenamento são justamente as memórias permanentes do computador. É responsabilidade do Windows gerenciá-las. É responsabilidade do Windows dizer quantas unidades nós temos, quais são, como identificá-las, onde elas serão gravadas. É responsabilidade de qualquer sistema operacional, certo? O Windows ele dá um nome curioso a cada unidade de disco. Cada unidade no seu computador, se você coloca um pendrive no seu computador, ele vai receber um nome. Se você tem um disco rígido no seu computador, ele vai receber um nome. Aquele drive de CD, aquele drive de DVD que você abre a gaveta para colocar o DVD e fecha a gaveta, aquilo recebe um nome. Senão, você não conseguiria localizar e o Windows também não. Esse nome é dado como uma letra seguida do sinal de 2 pontos. Por exemplo, nós temos a unidade A, 2 pontos, a unidade B, 2 pontos, a unidade C, 2 pontos, e assim sucessivamente, até quantas unidades o seu micro puder ter. D, E, F, G, H, 2 pontos, e assim sucessivamente. Existe uma regra que ainda é respeitada hoje. A unidade A, 2 pontos, e a unidade B, 2 pontos, são reservadas para os antigos drives de disquete. Aqueles antigos drives onde você colocava disquete no seu computador, certo? A e B. Portanto, a gente meio que não usa muito hoje. Por quê? Porque não existem mais drives de disquete.
João, peraí, mas eu poderia colocar o meu drive de CD ou meu drive de cartão de memória como A2 pontos? Poderia. O seu drive sei lá, um pendrive poderia receber o nome de B2 pontos? Poderia. Você pode alterar isso dentro das configurações básicas lá, as configurações mais técnicas do Windows, você pode. Não é comum, certo? É por isso que a maioria dos computadores começa a contar da unidade C. Ah, eu tenho unidade no meu computador, mas nunca vi A e B, só vejo C, C, D, E, F. Claro, porque A e B são reservados para disquete, e como não existem disquetes hoje mais, e o Windows não mudou, e a regra da Microsoft não mudou com relação a isso, então aí ficaram reservados, mas podem ser usados, podem ser atribuídos a outro tipo de equipamento. Então a gente sempre começa a contar do C2 pontos, que é o mais comum, é o mais padrão, é isso. Sempre o C2 pontos será um disco rígido, seja ele HD mesmo, fisicamente magnético, ou SSD, mas o disco rígido principal, aquele onde o Windows está, aquele disco onde o próprio sistema operacional Windows foi gravado, está gravado, isso é a unidade C2 pontos. A unidade D2 pontos em diante, ou seja, as unidades D2 pontos, E2 pontos, F2 pontos, G2 pontos, até Z2 pontos, variam de micro para micro. Certo? Varia. No seu computador, D2 pontos pode ser um pendrive. No meu computador, D2 pontos pode ser uma unidade de CD ou DVD. No computador de outra pessoa, D2 pontos pode ser uma unidade de cartão. Não sei. Certo? Varia. A única coisa que eu posso afirmar hoje é sobre C2 pontos. C2 pontos é o disco rígido principal. A unidade de disco rígido principal do seu computador. Ok? Então, nós temos aqui, por exemplo, dois exemplos, o Windows 10 mostrando aí o disco local, que é um disco rígido, certo? C2 pontos. Esse ícone permite informar que é onde o Windows está instalado. Então esse ícone aqui indica, olha, esse disco C é onde o Windows está instalado, é o disco principal do computador. E aqui nós temos um disco D2 pontos, certo? Eu sei, porque é meu, que isso aqui é um pendrive. Eu sei. Certo? Mas ninguém saberia por causa do ícone. O ícone não dá muita dica de que é um pendrive ou de que é outra coisa, não. Certo? Mas eu sei que é. Tá? Portanto, eu tenho duas unidades de disco aqui no meu computador. 2 unidades de armazenamento no meu computador. Ok? Vamos à regra de nomes de arquivos e pastas. É importante que você saiba disso. Certo? Arquivos e pastas também têm que ter nome. Quando são salvos, quando são criados, quando são renomeados, você tem que dar um nome no arquivo, tem que dar um nome. Não existe nome, não existe arquivo sem nome, não existe pasta sem nome, tem que colocar nome. A regra, porém, que deve ser seguida é a seguinte: as regras, né? Os nomes de arquivos e pastas têm que conter no máximo 255 caracteres. Muita gente diz assim, João, eu ouvi falar que era 260, estão falando 260. Calma que eu vou explicar isso. Mas um nome isolado de arquivo ou pasta no Windows tem que ter até 255 caracteres. Ok? Não pode haver 2 objetos com o mesmo nome dentro da mesma pasta. Óbvio. Se a função dos arquivos, dos nomes de arquivos é identificar de forma individual, por exemplo, eu tenho um arquivo aqui chamado X e tenho um arquivo aqui chamado Y. Eu consigo identificar os dois. Agora, não conseguiria, por exemplo, se esse Y também fosse X, né? Então, eu tenho 2 arquivos, um arquivo X e o outro arquivo X. Parece até nome de seriado de ficção científica. E é, certo? Mas eu tenho 2 arquivos com o nome X. Isso não é possível. Eles não podem conviver no mesmo local, na mesma pasta, eles não podem ter o mesmo nome. Não é possível, certo? Terceiro, eu posso usar qualquer nome ou qualquer coisa no nome? Não. Existem 9 caracteres que você não pode usar de jeito nenhum no nome de arquivo ou no nome de pasta. Você não pode usar asterisco, barra vertical, barra invertida, 2 pontos, interrogação, aspas, sinal de maior, nem sinal de menor. Esses 9 caracteres não podem ser usados nos nomes de arquivos, ok? Vamos lá. Acabou de tocar meu celular baixinho, acabei de botar no silencioso e esqueci esse detalhe, ok? Então, prosseguindo aqui, isso também está anotado no seu material, é bom ler, tem mais alguns detalhes aqui, tem alguns detalhes importantes, inclusive sobre a questão dos 255 caracteres, certo? Arquivos normalmente têm extensão. Extensão é uma espécie de sobrenome que identifica o tipo do arquivo. Relatório.docx. Eu sei que esse relatório é do tipo docx, portanto, ele tem que ser aberto pelo Word e tal. Então, assim, essa identificação não é obrigatória. Não é obrigado ter extensão. É padrão. Normalmente eles têm extensão, ok?
João, pastas podem ter extensão? Uma pasta pode ter um nome, pasta de documentos.docx, pode, mas isso não faz ela ser do tipo docx. Não é que extensão no nome da pasta não importa muito, é só um ponto seguido de letras. Nos casos dos arquivos, esse ponto seguido de letras, essas extensões, elas identificam o tipo do arquivo, então dizem como o arquivo pode ser aberto, certo? Então, se você tem uma pasta qualquer, né? Tá lá uma pasta, e você chama ela de documentos.docx, isso aqui pode ser feito, mas é inútil. Não tem por que fazer isso. Nada. Você faz porque quer. Documentos.docx, no nome da pasta, isso não importa. No nome do arquivo importa sim, porque ao dar 2 cliques no arquivo, ele vai ser aberto pelo Word. É justamente por isso, por essa extensão, que o arquivo é aberto, certo? Diretamente no Word. Quer dizer, se você tem um arquivo qualquer, e o nome dele é relatório.docx, na hora que você bota o mouse no arquivo e dá 2 cliques, ele vai ser aberto pelo Word. Mas por que ele vai ser aberto pelo Word? Por causa disso. A extensão identifica quem é o pai da criança, quem é o programa que deve abrir este arquivo, certo? Então, extensão não é obrigatório, mas no caso dos arquivos identifica eles, então é bom colocar. O programa que salva coloca automaticamente. Um detalhe que é importante, o Windows não é case sensitive. O Windows não faz diferença entre maiúsculas e minúsculas. Então, por exemplo, o arquivo casa.doc para o Windows é exatamente o mesmo nome que esse aqui. Mesmo nome. Que é o mesmo nome que esse aqui. Tudo isso para o Windows tem o mesmo nome. Então você não vai conseguir ter um arquivo chamado casa.doc todo em maiúsculas e um arquivo chamado casa.doc todo em minúsculas na mesma pasta. Não vai não. Porque para o Windows esses 2 nomes são exatamente iguais. Ok? Então o Windows não faz diferença entre maiúsculas e minúsculas nos nomes de arquivos e pastas. Ok? Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui que é o último que eu quero dar para vocês, que é a diferença entre nome do arquivo e caminho do arquivo. Isso é importante porque para a diferença do que está sendo dito sobre 255 caracteres, 260 caracteres. Vamos lá. Eu tenho um arquivo aqui chamado data1.cab, certo? Este arquivo ele está dentro de uma pasta chamada R304717. Essa pasta R304717, por sua vez, está dentro da pasta drivers. A pasta drivers, por sua vez, está dentro da pasta Del. E a pasta Del, por sua vez, está dentro da unidade de disco C2 pontos. Pronto. Então, o que eu tenho aqui é um arquivo chamado data1.cab e esse data1.cab está dentro desta pasta. Esta pasta dentro dessa, que está dentro dessa, que está dentro da unidade C. Ok? O endereço, o que aparece aqui é o caminho. Eu estou aqui com um trecho da tela do Windows Explorer. O que aparece aqui é o caminho até a pasta R304717. Certo? Então, note como é que se escreve o caminho. O caminho sempre se escreve começando da unidade, C2 pontos, barra invertida, o nome das pastas, até chegar onde eu quero. Logo, para o data1.cab que está dentro aqui, o endereço seria esse. O endereço completo, ou o caminho completo para o data1.cab seria C2 pontos, barra Del, barra drivers, barra R304717, barra data1.cab. Esse é o endereço completo, esse que está aqui, certo? É o endereço completo para o data1.cab, ok? A regra dos 260 caracteres é justamente aqui, ó. O caminho completo do arquivo não pode ter mais do que 260 caracteres. Certo? Então, na prática, o nome do arquivo efetivamente, a regra para o nome do arquivo, ou seja, para isoladamente o nome do arquivo, é 255. Certo? O que limita a 260 é o tamanho do caminho completo. Então, em outras palavras, na prática, o nome do arquivo não pode nem chegar perto disso. Por quê? Porque eu já tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 com essa barra. Eu tenho 24 caracteres sendo gastos para chegar ao caminho do data1.cab.
Aí se você pega 260 menos 24, dá 36. Então, 236. Então, esse arquivo data1.cab não poderia ter mais do que 236 caracteres. Certo? Então, 255 é o limite de cada nome de arquivo. De cada um. Você não pode escrever mais do que 255 nesse nome, data1.cab. Eu coloquei aí, data1 tem 5.cab mais 4, 9. Data1.cab tem 9 caracteres. Agora, se você contar todo o caminho até chegar ao arquivo, todo o caminho não pode ultrapassar 260 caracteres. Esse limite existe desde o Windows 95. Esse limite existe. O Windows 10, o nosso sistema operacional Windows 10, está trazendo a quebra desse limite. Né? O Windows 10 pode utilizar um sistema de nomeamento, a palavra, um sistema de nomes que permite milhares de caracteres. Então, o caminho pode ter 30 e poucos mil caracteres. Certo? E essa regra é nova no Windows 10. E o Windows 10 assim, não está com isso habilitado para todo mundo, porque não é só o Windows que tem que aceitar isso. Os programas, se você usa o Windows 10 e usa um programa antigo, um aplicativo antigo, um programa da sua empresa antigo, talvez ele não reconheça essa nova regra de nomes. Então, o Windows mantém essa compatibilidade com as versões antigas, mas ele está quebrando isso, quebrando esse limite recentemente, agora na nova versão do Windows 10. Ok? Bom, com isso, nós temos as características de nomenclatura. Não era nomeamento, era nomenclatura. Acho que era o termo certo. As características de nomenclatura dos arquivos e pastas, as características de nomenclatura das unidades de disco no sistema operacional Windows, ok? No nosso próximo vídeo, a gente vai ver trabalhar em prática realmente e efetivamente como trabalhar no Windows. Mas vocês vão terminar fazendo o quê? No material de apoio que acompanha essa aula, você vai ler no capítulo de Windows 10, o capítulo que acompanha esse nosso vídeo. Você vai ler as características básicas do Windows, isso vale para qualquer Windows, não só para a versão mais recente do Windows. Tá? Você vai ler o tópico de como o Windows entende as unidades e vai ler também o tópico de como o Windows trata os arquivos. Tudo isso está descrito lá para vocês, fácil, só esses tópicos. E aqui você vai trabalhar com as questões de número 1 a 4, ok? As questões 1 a 4. Eu coloquei aqui a legenda, eu esqueci de colocar o número das questões, mas questões de 1 a 4 do material das questões propostas de Windows, ok? Um abraço, fique com Deus, até nosso próximo vídeo.